Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o comportamento do contrato futuro de Bovespa em tempos de guerra. Nós vamos ver quais são os impactos. A guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã começou no dia 28 de fevereiro de 2026. O conflito foi deflagrado por ataques conjuntos coordenados pelos Estados Unidos e Israel contra alvos militares estratégicos no Irã, resultando em retaliações iranianas e na expansão das tensões no Oriente Médio, com impactos significativos no Estreito de Hormuz. Esse Estreito de Hormuz é onde passa mais ou menos 20% de todo o petróleo do mundo. Agora, os principais detalhes do início do conflito. O estopim: ataques aéreos conjuntos de Israel e Estados Unidos, dia 28 de fevereiro, com o objetivo de neutralizar capacidades militares iranianas e impedir avanços nucleares. Nome da operação: o Pentágono denominou a primeira onda de ataques como Operação Fúria Épica. Resposta iraniana: o Irã retaliou com mísseis e drones contra instalações militares e diplomáticas na região e a Guarda Revolucionária Islâmica bloqueou o Estreito de Hormuz, não permitindo a passagem de navios de carga em geral, não apenas de petroleiros, navios em geral. Escalada: desde o início, o conflito se intensificou rapidamente, com bombardeios em Teherã e outros pontos e abertura de frentes adicionais, incluindo o Líbano. Israel atacou o Líbano, que não tem nada a ver com a história, né? Israel usou isso só como uma desculpa. O conflito é visto como um desdobramento de tensões crescentes desde a Guerra dos 12 Dias, em junho de 2025, e a Revolução Islâmica de 1979. Então nós temos aí uma consequência direta em relação ao fechamento do Estreito de Hormuz. Os preços do barril de petróleo simplesmente dispararam. Vocês podem ver nesse gráfico em que os preços giravam em torno de 67 a 70 dólares. A partir desse momento, a partir de fevereiro, final de fevereiro, nós temos essa grande alta, iniciada em razão do fechamento do Estreito de Hormuz. E o petróleo, que estava em torno de 70 dólares mais ou menos por vários meses, subiu ao ponto de chegar em 118 dólares no começo de abril. Agora deu uma recuada, uma leve recuada, na faixa de 95 dólares, pela expectativa de um acordo de paz. Mas nesse período de 3 meses, o petróleo já subiu 50,3%. Isso é muito. Isso impacta toda a cadeia logística do mundo, aumentando os preços dos transportes, aumentando o preço dos combustíveis para a população em geral, e isso gera inflação no mundo todo. Então nós temos aí o impacto, o tema do vídeo é sobre o impacto da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. O impacto foi esse que esse gráfico demonstra. Aqui esse gráfico ele está trazendo desde 25 de fevereiro até dia 10 de abril de 2026. Então, um período bastante longo. A bolsa, nossa, o Ibovespa, que representa o principal índice da bolsa, estava lá nas alturas, perto dos 198 mil pontos, e aí com o início da guerra, nós vemos essa grande queda. Essa queda se manteve por vários dias, ultrapassou o mês. E aí, a partir do dia 22 de março de 2026, em função de alguns momentos ali de uma certa trégua, mesmo que momentânea, os preços voltaram a subir. E a cada notícia de uma possível paz, os preços subiam mais ainda. E agora na última semana, aí, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, existe uma ameaça muito grande de Donald Trump de acabar com o Irã, e ele mais uma vez não cumpriu o que prometeu, voltou atrás, graças a Deus por isso, né? Mas ele ficou marcado na história como alguém que blefa, como alguém que não tem coragem de cumprir o que promete. E aí o mundo, já, entre aspas, anestesiado por isso, abriu a sessão do dia 8 com um gap gigantesco. O gap é a distância do último preço do dia anterior
em relação ao preço de abertura do próximo dia. Um gap enorme, ele recua, ele faz essa queda e volta a subir com força dia 9 e dia 10 de abril de 2026. Mas vamos ver isso em detalhes, né? Antes de continuar o vídeo, eu quero dar algumas dicas gerais a respeito de análise técnica, né? Análise gráfica. Quando eu opero, eu costumo usar essa média em amarelo, essa linha, é a média de 200 períodos. Essa em verde é a média de 21 períodos e essa em cor fúcsia é a média de 9 períodos. Essa outra média em cor de abóbora aqui chama VWAP, que é o preço médio ponderado pelo volume. É um indicador técnico que mostra o preço médio de um ativo ajustado pelo volume negociado. É amplamente utilizado por day traders como um GPS para indicar a tendência principal e pontos de suporte e resistência, dando maior peso aos preços com mais negociações. Então, quando eu opero, eu levo em consideração esses marcadores: média de 200, média de 21, média de 9 e a VWAP. Vamos continuar a ver isso aqui foi de um dia, né, do dia 26 de fevereiro, antes de começar o conflito. Vocês podem ver que no dia 26 de fevereiro, o preço fechou aqui em torno de 194.250 pontos, o Ibovespa. No dia seguinte, quando dia 27 praticamente foi o início dessa guerra, né? Com o ponto central sendo o dia 28 aí, mas já com muitas ameaças dia 27, o preço de abertura ele abre próximo ao preço de fechamento do dia 26, mas no dia 27, olha a grande queda. Nós estamos falando em 1.700 pontos de queda num único candle. Esse candle tem 5 minutos de duração. Então, em 5 minutos, o Ibovespa caiu 1.700 pontos. Depois ele começa a reagir, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo slide. Mas antes de entrar em mais detalhes, vamos falar um pouquinho qual é o uso da tal da VWAP, né? Essa VWAP, ela mostra uma tendência. Preços acima da VWAP indica a tendência de alta. Abaixo indica a tendência de baixa do preço das ações ou dos índices. Localização ajuda a definir se o preço está caro. Quando ele está longe, o preço está longe da VWAP. Acima dela, nós dizemos que está caro. Quando o preço está longe da VWAP abaixo, nós dizemos que está barato. Então, como é que é feito o cálculo? É a soma do volume financeiro, preço, volume, dividido pelo volume total. Pontos de exaustão. Afastamento muito grandes da VWAP, tanto faz se para cima ou para baixo, podem indicar exaustão e uma possível reversão de tendência, mesmo que seja momentânea. Aplicação. Usado principalmente em gráficos intradiários, eu uso no intradiário, mas pode ser configurado para períodos maiores. Geralmente o indicador VWAP é inserido em plataformas como, por exemplo, o Profit. Eu uso o Profit, tem outras plataformas que também é possível utilizar o VWAP. E visualizado como uma linha, eu usei ali a linha na cor de abóbora, para representar o que a gente chama de o preço justo do dia. Não significa que o preço será exatamente aquele, mas a VWAP é um referencial, ok? Vamos continuar. E quando se opera em bolsa, tanto faz se é swing trade ou day trade, existe uma coisa que a gente chama de setup de trade, que é um conjunto de regras que estabelece o momento de entrar, ou posicionado, comprado ou vendido, e o momento de sair. Então são starts aí, né? Ele padroniza decisões baseando-se em indicadores técnicos, padrões gráficos ou de volume para aumentar a probabilidade de ganho e reduzir o fator emocional. Então, componentes principais de um setup, por exemplo, sinal de entrada, né? Cruzamento de médias móveis, rompimento de suporte, resistência, que indicam compra ou venda. Então, a pessoa, no seu modo de operar, ela acaba escolhendo determinadas situações
que para elas são setups de entrada no negócio. Stop loss, que é a saída com prejuízo, ponto técnico de saída para limitar perdas. Stop gain, que é um objetivo-alvo, saída com lucro. E gestão de risco. Você também precisa definir qual é o tamanho do risco. Isso a gente fala tanto risco por negócio, por ordem dada, ou para o dia. Tem gente que define como gestão de risco no máximo 3 operações por dia. E estabelecem também um valor de perda. Por exemplo, perda máxima de R$ 300 por dia. Chegou naquilo, a pessoa simplesmente para de operar no dia, não vai tentar recuperar, porque isso pode levar a pessoa a entrar num looping tipo um jogador de pôquer, de carta, né? Então, para se evitar essa loucura temporária que pode levar você a perder muito dinheiro. Mais algumas questões em relação ao setup. É uma padronização, transforma o operacional em um processo replicável, ajuda no controle emocional e permite testar se a estratégia é lucrativa ao longo do tempo, né, ao longo prazo. Então, um conjunto de regras que cada trader acaba construindo de acordo com aquilo que ele entende ser melhor para o negócio, o tipo de padrão de negócio que ele faz. E aí tem alguns candles que mostram a possibilidade de uma entrada, que podem ser setups. Por exemplo, no dia 27 de fevereiro, que nós já comentamos, o preço abre com preço parecido com o dia anterior e depois seguido de uma grande queda de 1.750 pontos. 5 minutos, hein? Imagina, 1.750 pontos num mini contrato futuro de day trade que paga 20 centavos por ponto, a pessoa, se acreditou na queda, teria ganho R$ 350. Porém, se acreditou na alta e comprou logo no início do dia, perdeu esses R$ 350, ok? Mas vocês podem ver que logo em seguida não teve continuidade na queda, apareceu esse candle que teve sucessivas altas seguidas, tendo gerado uma oportunidade de recuperação para quem tinha perdido ou de ganho para quem estava esperando um melhor momento. E aí nós temos vários tipos de entradas. Por exemplo, aqui onde eu estou com o mouse, eu tinha um candle de queda, 2 seguidos, esses em preto, e logo em seguida, ao lado dele, um candle grande de alta, sendo maior do que o tamanho do candle anterior. Isso é chamado de engolfo de alta, e vocês podem ver que realmente subiu. Já esse outro, nós tínhamos um candle branco de alta. Algumas pessoas usam a cor verde para alta e vermelho para baixa. Eu uso branco para alta e preto para baixa. Então aqui nós temos um golfo de baixa muito maior do que o candle anterior. Engolfo de baixa. E realmente aconteceu. Então vocês podem perceber que muitos dos setups, eles se concretizam, eles se realizam. Aqui esse candlezinho que eu estou mostrando é um martelo. Quando ele aparece nessa região aqui, na parte de baixo das cotações, como nesse momento, ele indica alta. E aconteceu. E aconteceu. Esse outro aqui de cima, ele tem um candle branco grande de alta, sucedido por um pequeno que está aqui ao lado. É como se o candle branco de alta estivesse grávido de uma queda. E aconteceu mesmo. E olha até onde foi. Depois nós temos um harami, esse candle de baixa, como se estivesse grávido de uma alta, e ela aconteceu. Depois um outro engolfo de baixa, você tem aqui um candle de alta, seguido de um doji, esse candle que quase não tem corpo, é o pavio e um tracinho apenas, que significa que o preço tentou subir, não ficou, tentou cair, não ficou, e parou no lugar que abriu. A abertura do candle foi igual ao fechamento dele. E aí, logo em seguida, um candle de baixa, que é superior aos candles, a esses 2 candles anteriores, em tamanho, chamado de engolfo de baixa, e realmente caiu. Aqui nós temos um outro martelinho, seguido aqui, em relação aos candles anteriores, um engolfo de alta, e aconteceu. Depois, atingiu um certo preço, um candle branco de alta, seguido de um candle preto de forte baixa, e realmente aconteceu. Então são setups, né? São setups.
Vamos ver agora dia 2 de março. Dá uma olhada nas médias e na VWAP, essa cor de abóbora. Os preços aqui estão caros, estão bem acima. Lembra que, por conceito, preços acima da VWAP indicam tendência de alta? Isso aconteceu, mas se distanciaram bastante. Outra informação. Nós temos aqui na linha verde a média de 21 períodos, na linha fúcsia a média de 9. Então tem uma outra lógica desse mercado. Quando preços acima dessas duas médias móveis indicam tendência de alta. Pode ter rompimento, como aconteceu o rompimento da média de 9 períodos, depois um rompimento da de 21 períodos e ficou circulando entre elas, né? Até que aqui teve um rompimento, uma subida a partir desse candle forte, ultrapassando a linha de média de 9 períodos e o preço subiu. Depois do rompimento para baixo aqui, né? Então, são auxiliares da tomada de decisão. Aqui a VWAP também, né, distante dos preços. Então, quando os preços estão abaixo da VWAP, a tendência é continuarem caindo. Quando acima, a tendência é continuar subindo. Então, são dicas aí, né? São dicas. Agora, no dia 4 de março, alguma notícia aconteceu que fez os preços abrirem com gap, é a distância entre o candle anterior e o candle de abertura, e subiu fortemente. Um certo recuo, depois mais força ainda, até que veio um engolfo de baixa e os preços despencaram. Ok? Então são situações que mostram se o preço está caro ou barato, e se há possibilidade de reversão ou não, e se mostram setups. Em todos esses dias, no Ibovespa, essa guerra gerou por dia dezenas de pontos de entrada. Normalmente, numa situação de normalidade, não tem tantos pontos assim. Mas vocês podem ver que isso aconteceu bastante. Olhando os candles, vocês podem pausar o vídeo. Vocês vão identificar martelos, engolfos de alta, engolfos de baixa. Já no dia 9 de março, o preço ficou muito acima da VWAP, né? Então, é considerado caro. E o que fez o preço subir tanto foi essa barra, esse candle aqui, que em 5 minutos saiu de 182.300 e foi para 183.600, uma alta muito forte. E a linha de média de 200 períodos está lá embaixo, né? Está longe. Vai passando o tempo. No dia 11 de março, abriu com preço parecido ao dia anterior, no dia 10 de março, só que teve esses candles aqui que indicaram quedas, né? Candles de baixa seguidos, assim, com um grande candle aqui, e só foi superado nesse ponto aqui, ó. Dá até pra gente chamar de harami, um candle de baixa seguido de um candle menor de alta, e olha o quanto subiu. Ultrapassando a média de 200, a de 9, a VWAP, a de 21 e continuou subindo. Então, quem percebeu essa operação nesse harami teve um ganho gigantesco. A gente está falando aí em mais de 4.000 pontos. 4.000 pontos nesse tipo de negócio em que você tem uma rentabilidade de 20 centavos por ponto, daria um ganho de R$800. Depois você tem aqui um início de um golfo de baixa que se concretiza, caindo bastante, vindo por um preço um pouco abaixo do dia anterior, e aí depois uma lateralização. Os preços não têm tantas altas e baixas num período longo de tempo. No dia 12, nós vemos os preços despencando, um novo gap do dia 11 para o dia 12. Então, é notícia da guerra, tá? Aí no dia seguinte, lá para o dia 13, alguma coisa acalmou no mundo aí nessa questão e o preço abriu com um gap de alta. Dia 13, que com aquela abertura um gap de alta, subiu, mas alguma notícia aconteceu e olha os preços despencando, né? Despencando muito forte. E aí no dia
Do dia 13 para o dia 16, nós temos uma abertura com gap gigantesco de alta. Preço de fechamento do dia anterior, dia 13, isso uma sexta-feira. Na segunda-feira abre com gap gigantesco aqui. A gente está falando num gap que tem mais de 1.200 pontos. O preço sobe com força, alguns engolfos de baixa acontecem, um de alta acontece, e oportunidades existiram muitas para quem operou o dia todo, né? Dia 17, os preços começam parecidos. Dia seguinte, 18, os preços abrem lá em cima. O início aqui no dia 18, o preço com um gap gigantesco em relação ao dia anterior, mas no próprio candle de 5 minutos, o gap é fechado, inclusive com baixa. Mesmo assim, teve várias oportunidades. Dia 19, mais um gap aqui. A abertura para o dia 20, mais um gap. Então ficou assim o mês todo, tá? A guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã provocou todo esse comportamento. Então tem muita gente que aproveitou as operações de day trade e ganharam muito dinheiro. Por exemplo, aqui, ó, no dia 23 de março, tinha fechado forte no dia anterior, às 18h20. Abre às 9 da manhã com um preço um pouco abaixo do fechamento anterior e uma queda forte. Mas logo em seguida, você tem um candle de alta, é como se fosse um Hanami, tá? O candle de baixa, grávido de uma alta. E olha o quanto essa alta se prolongou, né? Saiu de 177.900 pontos e foi parar em 183.300 pontos. Então, quem percebeu isso e manteve a posição está acima das médias, então está acima da VWAP, tudo indicando tendência de alta, ganhou muito dinheiro aqui. Com um único contrato, já teria ganho quase R$ 800. Imagina com 10 contratos e assim por diante. Quanto maior a quantidade de contratos, maior o risco, né? Nós temos aqui o dia 24 de março. Toda essa oscilação aqui, em situação de normalidade, não acontece. No dia a dia, eu opero na bolsa faz muito tempo. Não acontece oscilações assim, desse jeito, com candles gigantes, seguidos de outros tentando fazer arrefecer um pouco. Mas a guerra tem provocado tudo isso. Pode ver todos os dias, né? Olha o dia 26 em relação ao dia 25 de março. Abriu com uma queda gigantesca. Ele abriu aqui embaixo. Ele cai, volta. Então, final do gap acabou sendo esse. Mas aí a gente tem ó, um engolfo de alta nesse ponto. Estava em queda. Engolfo de alta que indica uma reversão de tendência para alta. E subiu mesmo. Subiu aqui, ó. Desse ponto, subiu 1.700 pontos. Depois, ó, o engolfo de baixa e aconteceu. Então, esses setups, eles têm obedecido a lógica, a estatística para quem opera. Ó, aqui dia 27, mais um gap. Já no dia 28, nem tanto, né? Abriu parecido, abriu com uma alta, mas caiu para ficar fechando o gap logo em seguida nos 5 minutos. Depois aqui dá para se considerar um Harami, né? E alta. E olha até onde foi essa alta no dia 30, né? Aí você tem aqui um candle de alta, entre aspas aqui, você pode até chamar de enforcado, mostrando uma queda. Depois aqui um engolfo de alta e subiu, um engolfo de baixa, um Harami. Então, o que não faltou durante esses 2 meses e pouco de guerra, a terrível guerra que destrói, que mata, mas no mercado financeiro gerou muitas oportunidades. Muitas oportunidades mesmo. Vocês podem ver, parando as telas, parando o vídeo, né? Olha esse gap aqui, ó.
Aqui foi quando o Trump ameaçou destruir o Irã totalmente. O preço despencou 3 mil pontos, mais ou menos. Mas aí você tem depois um candle de baixa, um Harami grávido de um candle de alta, e onde foi parar? E só parou quando teve um engolfo de baixa. Esse candle de baixa maior do que o corpo do candle anterior. E depois lateralizou a partir das 16 horas, mais ou menos. Dia 6, de novo abre com um gap, fica mais ou menos lateralizado o dia todo. Dia 7, abriu próximo ao dia anterior, mas ficou lateralizado durante grande parte do dia. Aí quando o Trump não fez a promessa de destruir o Irã, falou em 15 dias de um cessar-fogo, aí uma trégua, olha o tamanho do gap. Esse gap aqui, ele deu mais de 4 mil pontos. Esse candle de baixa seguido aqui de como se fosse uma gravidez, né, um harami, a alta, um engolfo de baixa, um martelinho que fez subir. Então, o que não faltaram foram oportunidades. Dia 9, o preço abriu perto do dia anterior e essa sequência toda de alta. Foi um dia assim, tá vendo aqui um candle preto de baixa, seguido de um engolfo de alta. E seguiu em alta. Dia 10, a mesma coisa. A mesma historinha que eu tô contando. Até que chega no final do dia, um otimismo exagerado, às 18 horas e 20 minutos, deu essa grande puxada. Se nesse final de semana for fechado um acordo de paz definitivo, pode ser que segunda-feira abra com um gap grande de novo. Em contrapartida, se as negociações de paz não derem certo, pode esperar um grande gap de baixa. Então, o tempo é que vai dizer, né? Uma outra dica que eu queria dar para vocês, aqui eu tenho um dia de negociação, dia 8 de abril. Eu peguei como exemplo. Você está vendo essa parte aqui que eu fiz tracejado em branco? Aqui. O período de tempo, essa faixa em verde, é o período em que a Bolsa de Valores está funcionando. Então, o horário de funcionamento da B3, das 10 às 17 horas. Então, o índice Ibovespa, ele reflete o que acontece com o Ibovespa. Ou seja, enquanto não abriu a bolsa, das 9 da manhã às 10 da manhã, é especulação pura. Especulação pura. Depois, quando fecha a bolsa, às 17 até às 18h20, especulação pura. E tanto é especulação pura que o preço abriu com gap de alta, subiu forte. Quando a bolsa abre, lembra que o mini contrato futuro ou o contrato futuro do Ibovespa espelha o Ibovespa. As ações não abriram com a alta que a especulação esperava. E aí os preços caíram. Ficaram no nível alto, mas caíram bastante aqui, ok? Depois lateralizou das 13h40 até o final do dia. Ficou lateralizado. Ok, pessoal? E o que esse tal de Ibovespa, dessa barra verde que é a bolsa funcionando? São 84 ações, estão aqui as empresas, as de maior representatividade, a Vale, seguida de Petrobras, depois Itaú. Por que Petrobras? Porque ela tem duas ações, PTR4 mais PTR3. As duas juntas são maiores do que o Itaú. Então essa barra azul mais escura e essas segundas somadas ultrapassam o tamanho do Itaú. Então as maiores ações da bolsa: Vale, Petrobras, Itaú, depois Axia, Bradesco e aí vai, né? E essas apenas 15, as 15 primeiras ações representam 64,05% do Ibovespa, ou seja, o que acontece com elas impacta o Ibovespa. Mas um destaque especial desse vídeo é: vocês viram ao longo de gráficos do dia 26 de fevereiro até dia 10 de abril, o quanto a guerra impactou. E vai continuar impactando, ok? Pessoal, o vídeo é longo, mas
Eu acho que tem bastante informação útil e obrigado pelas visualizações dos vídeos do canal. Até um próximo vídeo e abraços!